Vidas com História. O meu entrevistado é de Paramos, em Espinho. Estudou Economia na Universidade do Porto, é um reputado consultor com carreira internacional. Foi diretor do Instituto Mais Liberdade, presidente da Iniciativa Liberal, partido pelo qual foi eleito deputado. É um apaixonado por viagens, escrita e humor. Olá, Carlos Guimarães Pinto. Olá, muito obrigado pelo convite para estar aqui. O Dr. Luís Montenegro, atual Primeiro-Ministro, também é de Espinho, como tu. Embora seja nascido no Porto, viveu uma grande parte da vida em Espinho. A alcunha dele em Espinho era o Ervilha. Qual é a tua alcunha? Acho que a minha alcunha que durou mais tempo era o Cabeças. Precisamente por eu, antes de crescer para a altura que tenho hoje, tinha uma cabeça desproporcional ao tamanho do corpo e então era apelidado por Cabeças precisamente por causa disso. Sendo hoje tenho uma cabeça bastante grande, mas como o resto do corpo também cresceu, não se nota tanto. Tens para aí 1,85m? 1,85m. Por aí. Mas quando só tinha 1,40m, a cabeça parecia um bocadinho mais desproporcional do que não. Quais são as primeiras memórias que tu tens de Paramos ou de outro sítio qualquer? Paramos certamente, que foi onde eu cresci. Eu lembro-me de ir para a minha escola primária. Eu fui logo desde o princípio, ia para a escola primária a pé, desde os meus 6 anos, que ficava para aí 800 metros, portanto não era uma grande caminhada, mas como os meus pais iam trabalhar antes da minha escola começar, eu ia quase sempre a pé, depois ia apanhando alguns amigos que iam a pé pelo caminho, e essas são as minhas memórias desse caminho que eu fazia. Depois ia para casa da minha avó também, algumas vezes, porque os meus pais também chegavam um bocadinho bastante depois de acabar a escola, e as minhas memórias são ali, a brincar com os meus primos, e, em Paramos, naquela zona, a jogar futebol. Lembro-me nós tínhamos uma espécie de uma rotina, que era: eu chegava à casa ou à casa da minha avó e o miúdo que tinha a bola começava a chutar a bola contra um portão, aí ouvia-se, e depois os miúdos da rua toda ouviam a bola a bater no portão, ou seja, sabiam que havia uma bola na rua e nós íamos todos e jogávamos futebol para a rua. Na altura a minha rua ainda tinha muitas crianças da minha idade, mais 3, menos 3 anos à volta da minha idade, tinha bastantes, portanto nós conseguimos facilmente fazer 2 equipas na altura na rua. Ele ia para lá, batia a bola contra o portão, nós ouvíamos nossa casa e íamos para lá brincar com ele. Mas tu gostavas na altura de jogar, mais tarde foste árbitro amador. Jogava, sim, gostava de... Jogavas em que posição? De jogar, joguei muitas, mas aquela onde me consolidei mais foi a defesa central, precisamente porque eu cresci um bocadinho mais cedo e era encorpado, portanto era um bom defesa central e nunca tive muita técnica, portanto era mais um jogador de tirar bolas do que propriamente de fintar e fazer esse tipo de coisas. E porquê que decidiste ser árbitro em vez de ser jogador quando até gostavas de jogar e tinhas físico e tens para ser jogador de futebol? Não era particularmente um bom jogador de futebol. Eu, aliás, deixei de jogar muito cedo. Deixei de jogar no sentido de jogar num clube, com 12 anos deixei logo de jogar. E depois jogava só na escola. Depois a questão da arbitragem apareceu um bocadinho por acaso, numa fase em que a vida financeira da minha família estava um bocadinho mais complicada. Eu ia entrar na universidade, sabia que ia precisar de algum dinheiro para ter uma vida universitária mais ou menos decente, e aquilo apareceu-me como uma coisa interessante. Fui fazer o curso e fui logo chamado para uma equipa de árbitros, e juntei-me a essa equipa, e depois todos os fins de semana íamos apitar 3, 4 jogos por fim de semana, o que dava algum dinheiro na altura, talvez 200 euros por mês, algo desse género. E eram distritais? Distritais, sim. Estive sempre nos distritais, até porque estive pouco tempo. Eu só estive 4 anos, e para se progredir mais do que os distritais é preciso passar mais algum tempo. E tinhas clube de futebol lá, não? Tinha, eu às vezes digo que nasci benfiquista, literalmente nasci benfiquista, porque o meu pai era fanático do Benfica e deu-me o nome do jogador de futebol que marcou um gol no dia em que eu nasci, no dia 21 de agosto de 83, houve um jogo em que o Carlos Manuel marcou um golo de fora da área,
e mais ou menos na mesma altura em que eu estava a nascer, mais ou menos dentro da mesma hora, e o meu pai achou que era um sinal e chamou-me Carlos Manuel, que é o meu nome até Uma hoje. grande glória do Benfica. Sim, durante a infância eu também torci bastante pelo Benfica. Depois, ao fim de algum tempo, depois de ter sido árbitro de futebol, entusiasmei-me um bocadinho menos, deixei de ser tão entusiasmado pelo futebol, e eu diria que nos últimos anos, hoje, se me perguntarem na classificação, na primeira vez, não faço ideia, não acompanho mais a Premier League por causa da Fantasy, que eu gosto de fazer aqueles concursos da Fantasy, propriamente a Liga Portuguesa, não faço a mínima ideia. A última vez que me lembro de querer mesmo que um clube ganhasse uma liga foi com o Sporting no primeiro ano do Rubem Amorim, porque ele andava a ser perseguido por não ter o curso, e eu tive aquele gosto particular de um treinador sem o curso ganhar a primeira liga. Torcer pelo Sporting foi algo que eu nunca pensei, não é? Eu tinha muitos amigos do Futebol Clube do Porto. Normal, não é? Portanto, sim, estar lá, vi o estádio a crescer, portanto, sempre tive alguma simpatia pelo Futebol Clube do Porto, portanto, seria um clube pelo qual eu simpatizaria, mas nunca conheci muita gente do Sporting, e acabei a torcer para que o Sporting ganhasse um campeonato aqui há uns anos por causa dessa história. Tornaste benfiquista pelo teu pai, mas perdeste o interesse. Mas o teu pai era militante do PSD durante muitos anos. A tua mãe chorou na morte de Sá Carneiro, mas tu nunca foste militante do PSD. Porquê? Não, eu até cheguei a ser. Ali, quando entrei na universidade, tinha muitos amigos que estavam próximos do PSD e que na altura me convenceram a juntar-me à JSD. Eu juntei-me àquilo, mas depois fui para aí uma ou duas, é que nem reuniões, eram jantares, e não gostei nem do ambiente, nem do tipo de conversas que se tinham ali, não se falava praticamente nada de ideias, não sei o quê, era quem é que apoiava quem para chegar não sei onde. E enviei logo a minha carta de desfile e assim, este partidos definitivamente não é para mim. Foi o que eu pensei na altura, estes partidos não. Porque tu tens uma carreira política que não é uma carreira feita de juventudes partidárias, ao contrário de muitos políticos que estão nesta casa. Temos na Assembleia da República a gravar esta entrevista, houve muitos políticos que estão aqui presentes que são feitos através das juventudes partidárias, e tu não, tu tens feito a carreira profissional da meritocracia. Eu digo que estou a fazer o percurso oposto. Eu comecei como presidente do partido, aliás, eu só me juntei ao partido para ser presidente. Já existia, já estava fundado? Já estava fundado. E juntei-me e tornei-me presidente passado 3 semanas. Depois saí, depois de elegermos um deputado, saí da convivência partidária ativa. Tornei-me deputado passado 2 anos e agora sou um membro de base, ou seja, comecei por 5. E agora até fiz exatamente o percurso oposto. Eu acho que não teria feito o percurso pelas juventudes. Note, eu tenho respeito, acho que há ali algumas coisas que se aprende quando se junta tão cedo a um partido, mas também se abdica depois de muitas coisas, que é ter uma carreira profissional fora disso, aprender um conjunto de skills, de coisas que se aprendem fora da política, que eu acho que depois são importantes para o exercício da política. Voltando um bocadinho à tua juventude e vamos dar a conhecer um bocadinho a tua família. Sim. O que é que faziam os teus pais? Sei que tinhas um avô que era carpinteiro e que tinha uma escola de música, certo? Que era marceneiro. Marceneiro. Exatamente, marceneiro. Peço desculpa. É algo muito parecido. Ele gostaria que lhe chamassem marceneiro, que é alguém que faz móveis e tal. Assim, o meu avô teve uma vida bastante complicada, porque a mãe dele ficou viúva muito cedo, mas já com 4 filhos. Ele era o mais velho dos quatro filhos, então, como muita gente naquela altura, tive de ir trabalhar muito cedo. Mas gostava bastante de música e comprar um violino quando ele tinha 14 anos e ele apaixonou-se mesmo por música e fazia aquilo quando não estava a trabalhar. Ele gostava muito de tocar música. A escola de música veio muito, muito mais tarde. Ele já devia ter mais de 60 anos quando foi inaugurada a escola de música. Já devia ter mais de 70 anos na altura, em que ele já tocava na banda de música há bastante tempo, já ensinava muitos miúdos, mas não havia uma escola de música formalizada.
E então, quando formalizaram a escola de música na banda de Paramos, onde ele tocava e de onde eu sou originário, deram o nome dele precisamente pelo trabalho que ele tinha tido ao longo de várias gerações de músicos a ensinar, que ele era multifacetado, ele tocava vários instrumentos, quase todos os instrumentos daquela banda, a certa altura ele tocou, pronto, e ele tocava tanto violino como clarinete, saxofone, tocou variedíssimos instrumentos, então conseguiu dar aulas de vários instrumentos a várias crianças ao longo. Há crianças, que há muitas delas hoje são mais velhas do que eu, portanto estamos a falar de várias gerações de músicos. Então, quando lançaram a escola de música, lançaram já com o nome dele por respeito. Uma homenagem a isso. Da qual certamente tens muito orgulho. Claro. Tenho bastante orgulho. Ainda hoje me dá bastante orgulho quando fazem audições e a escola de música Joaquim Guimarães. E ele adorava aquilo. Era aquilo que ele gostava mesmo. Eu lembro-me mesmo dos últimos anos, ele já estava bastante doente. E mesmo assim, nesta altura em que nós estamos a gravar esta conversa, em dezembro, janeiro, ele ia fazer uma coisa que se faz muito naquelas terras, que é ir de porta a porta, tocar as janeiras para as pessoas darem uns contributos para a banda, para a banda musical poder sobreviver, que eles vivem de contributos voluntários. A Câmara dá qualquer coisita, mas é uma coisa, 5 ou 6 mil euros, não quero dizer o número, mas é sempre um valor muito pequeno. Eles vivem muito de donativos, as pessoas lhes dão, etc. E os teus pais, o que é que faziam? O meu pai também deixou a escola, tanto um como o outro deixaram a escola relativamente cedo. Mas a tua mãe queria estudar. Minha mãe estudou até o queria imenso estudar. A minha mãe fez a 4ª classe e era a melhor aluna da 4ª classe. A professora primária dela ofereceu-se para ficar com ela, adotá-la, para que ela pudesse continuar a estudar. Os meus avós não queriam muito isso, porque a minha mãe era das mais velhas e precisavam dela para ajudar a cuidar dos irmãos mais novos e depois para ir trabalhar também para ajudar. E ela só fez a 4ª classe antes de ir trabalhar. Foi trabalhar na altura com 11 anos, mas assim que pôde começou a estudar à noite, fez o 5º e 6º ano, ainda ali à volta dos 15 anos, depois e ficou assim durante muito tempo. Depois dos 40 anos, eu lembro perfeitamente dessa altura, porque já era vir, ela foi fazer do 7º ao 12º ano. À noite, estava a trabalhar, depois ia fazer isso à noite. Ela começou como tapeteira, a trabalhar nos tiares de tapete, que é algo bastante duro. Ainda hoje ela tem problemas de coluna por causa desse tempo, mas o que ela gostava mesmo era de ser costureira, e a certa altura encontrou um emprego como costureira e foi costureira boa parte da sua vida e ia fazendo cursos para ir melhorando, etc. A tua mãe tem sempre a vontade de aprender mais. Sim, sempre teve essa vontade. Ainda hoje está lá nas universidades externas, não sei o que assim. É um exemplo para os nossos ouvintes mais velhos. Sim, ela adora está sempre a aprender coisas. Eu comecei a aprender inglês porque ela achou que devia aprender inglês para os 40 anos. Nunca tinha aprendido, não é? Que achou que devia aprender inglês e eu então era miúdo. Não, eu era mais novo do que isso. Eu devia ter pai 7 ou 8 anos quando ela começou a aprender inglês, portanto ela devia ter pai 35. E eu aprendi inglês dos livros dela e adorava isso. E estive muito à frente no inglês em relação aos meus colegas de escola porque fui aprendendo com ela. O inglês que foi muito importante para ti, como outros idiomas que tu dominas, sim. Francês, espanhol, alemão, falas muito mal. Francês e alemão já falei bastante melhor, hoje falo muito mal. Hoje percebo melhor do que o que falo. Mas na altura foi muito importante esses idiomas, o inglês fundamental, não é? O inglês, para as pessoas terem a noção disso, que é muito importante aprender outros idiomas além do português, o inglês. Até porque nos ajuda a pensar de outra forma. Uma das coisas que eu fiz fora do país foi na Índia em 2005. Fui lá trabalhar, ainda estava a estudar e fui lá trabalhar para um business outsourcing, em que basicamente o que eles queriam era pessoas que percebessem línguas.
e obviamente queriam pelo português e pelo espanhol, que todos nós conseguimos entender facilmente até falar, pelo inglês, que era a língua obrigatória que eu tinha, mas depois o facto de eu poder entender na altura, melhor do que hoje, outras línguas, o alemão e o francês, ajudou bastante. Se aparecesse um website que eles precisavam ter informação, se fosse em alemão, eu conseguia isto antes de haver inteligência artificial e traduções automáticas como há hoje. Na altura a tradução automática era chamar alguém que percebesse minimamente o que podia estar ali escrito, e eu, apesar de nunca ter falado muito bem alemão, eu tive 4 anos de aulas de alemão, mas nunca fui suficientemente bom nisso, consegui compreender, consegui olhar para um texto, saber qual era o tema e mais ou menos do que eles estavam a falar, o mesmo com o francês, e isso foi bastante útil, e propriamente aprender as lógicas de cada língua também nos ensinam a ter lógicas distintas. Depois, mais tarde, aprendi outras lógicas, por exemplo a lógica do turco. Quando fui estudar para a Turquia também tive aulas de turco e achei muita piada o quão organizada a língua é, quão estruturada a língua é, e muito diferente da estrutura que nós temos, com os sufixos todos. É algo bastante interessante, e eu acho que é algo que nos ajuda. De facto, eu gostei de aprender línguas. Ainda hoje falo mal quase todas, ou não falo nenhuma bem. As únicas que falo razoavelmente bem são o português e o inglês, mas ter um mínimo conhecimento de outras é algo que eu gosto, sim. Na juventude, o que é que te levou a seguir economia ali no 12º ano, quando tinhas de escolher a área? Porquê economia e não outra área qualquer? Foi muito interessante, porque eu quando tive de escolher do 9º para o 10º ano a área para a qual iria, não tive grande apoio. A minha escola era relativamente má, não dava assim grande apoio. Ainda hoje está nos últimos lugares dos rankings. Está mesmo, acho que na última vez que eu fui ver o ranking, tive mesmo que fazer scroll até à última página, e era tipo das 10 piores escolas dos rankings das escolas que aparecem. Não era uma escola particularmente boa, não dava grande apoio. Simplesmente um dia chegaram lá connosco e deram-nos uma folha: vocês têm que pôr aqui uma cruz na área que querem seguir a partir do 10º ano. E eu olhei para aquilo. Eu, na altura, se calhar até era mais um bocadinho, se calhar não era ideológico, mas era bastante de esquerda, possivelmente, ali aos 14 anos. Vim de uma família social-democrata. Sim. Porquê que os teus pais eram sociais-democratas? Sendo, normalmente, não é que as pessoas tenham classes sociais, mas normalmente pessoas com mais fragilidades económicas poderiam ser mais de esquerda. E eles eram sociais-democratas. Porque eles cresceram num ambiente que é simultaneamente operário e conservador. Portanto, era operário, portanto, do CDS dificilmente seriam, mas também era conservador, portanto, dificilmente seriam de algum partido mais à esquerda. Portanto, nós vivíamos muito perto da igreja, os meus pais iam à missa, não sei o quê, portanto, dificilmente iriam muito para a esquerda. E ali, quase toda a gente à volta, ou era do PSD ou do PS, mas muita gente do PSD ali à volta. Portanto, eles foram por aí. Eu ia dizer qualquer coisa. Tu estavas mais à esquerda, quando estavas na escolha da área. De economia, em vez de humanidades, da ciência, da arte. Mas até era uma aproximação relativamente estética, porque eu gostava muito de punk rock, gostava desses movimentos que eram mais anarquistas, digamos assim, e como alguém que não tem nada, gostava bastante da ideia de se partilhar tudo, basicamente. E aos 14 anos seria... eram adolescentes em grande pensamento estruturado politicamente, mas se tivesse um pensamento estruturado era bastante à esquerda, vamos dizer assim. E quando vi ali a área chamava-se económico-social, disse, não, eu vou para esta área que eu quero aprender como é que se cria um novo sistema económico e social. Atraía-me a parte do social mais do que a parte do económico. E escolhi aquilo, como podia ter escolhido humanidades, quer dizer, com a informação que eu tinha nessa altura, podia ter escolhido qualquer coisa. E fui para a economia, comecei a aprender algumas coisas de economia, fui também moderando as minhas visões. E depois quando cheguei ao final do secundário já era bastante mais moderado, já estaria ali bastante aquilo que é o centro hoje,
Ter aprendido economia ajudou-me a formar como liberal, eu diria, se calhar. Acho que depois de ir para aquela área de económico-social, a melhor, eu tinha a necessidade de ter uma boa saída profissional, certo? E a melhor saída profissional, ricas, não tinhas suporte financeiro, não tinhas heranças, não tinhas nada. Das duas uma, ou fazias-te à vida ou fazias-te à vida. Nem podia escolher ir, com todo o respeito, para a sociologia, não é? Que é um que tinha pode ser muito interessante, mas depois tem pouca saída profissional, não é? Aquilo que na altura tinha a melhor saída profissional para mim no final do secundário era ir para a Faculdade de Economia do Porto, História e Economia, que era o curso na altura com a média de acesso mais alta, para onde iam os melhores alunos. Entraste em que média? E eu, a minha média foi muito grande, foi muito alta. E entrei para com 18. Mas um indivíduo que veio de uma escola difícil, com poucas opções. Chegar à Universidade de Economia e entrar com uma das médias mais altas é obra. Foi. Eu fui percebendo. Tinha de haver aí algum talento. Por causa de matemática, que eu tive a melhor nota de matemática do meu concelho, tive 20, basicamente 20 no Exame Nacional de Matemática, na altura em que era difícil, acho que hoje há muitos 20, mas na altura era bastante difícil ter um 20, e depois com as notas do curso, eu fui dos poucos que as notas do exame foram superiores às médias. À média do curso, à média do secundário. Entrei facilmente, até porque na altura as médias de acesso eram mais baixas, porque eu acho que era um bocadinho mais exigente. Porque tu fizeste o curso antes de Bolonha. Fiz o curso antes de Bolonha. Eu comecei a fazer a licenciatura a apanhar o curso antigo. Aquilo ainda era para 5 anos. 5 anos, não é? Exatamente. E como é que foi a adaptação ao Porto? Ias e vinhas todos os dias para a universidade? Como é que adaptaste à universidade? Adaptei-me bem. Eu ia e vinha todos os dias, o que no princípio, por exemplo, no primeiro ano, foi um grande desafio. Quem vive em Paramus, eu tinha de fazer, o meu percurso era, eu saía de casa, andava 2 km a pé até à estação de comboio, ia da estação de comboio até Campanhã, de Paramus até Campanhã, depois em Campanhã tinha que apanhar um autocarro que atravessava boa parte da cidade do Porto até chegar à Faculdade de Economia, portanto aquilo era sempre 1h30. Para cá e para lá. Para os dois lados. Depois tive a sorte que eu tive um tio do Brasil que veio visitar no verão e ele tinha algum dinheiro e tal, mas queria um carro e, na altura não era muito fácil alugar carros, então ele comprou um carro velho e disse, olha, eu vou precisar disto aqui para 3 meses. Comprou aquele carro velho, usou durante 3 meses e depois dava mais trabalho a vendê-lo. Ele não quis saber, deixou para lá e eu perguntei se o podia usar. E usei enquanto aquilo durou, enquanto o carro durou, ainda durou para aí mais 1 ano e meio, eu usei-o para ir para a universidade e em vez de 1h30 fazia meia hora e fiz isso relativamente bem. E depois ao final desse tempo, meu pai teve ali mais algum fôlego financeiro e permitiu-me, e quando ele decidiu comprar um carro, deixou-me ficar com o antigo dele, que era filho único? Uma carrinha de 2 lugares só, com uma carrinha de 2 lugares, uma Seat Ibiza, 2 lugares, atrás com a mala, né? Aqueles carros comerciais. Sim, carros comerciais, isso mesmo. Que pronto, não dava para levar muita gente, mas normalmente só ia eu, mas que era extraordinariamente bom na queima. Acho que agora já passou, não me podem dizer por isso, que era depois levava os meus amigos todos lá atrás. 9 ou 10, mas só à ida, à vida não faria isso, não, pronto. Mas depois vinham todos e depois aquilo parecia aqueles filmes dos palhaços em que estão os palhaços a sair do carro e vão saindo depois nunca mais acaba. Exatamente, era mesmo isso. Dava jeito para essas alturas porque eu podia dar boleia aos meus colegas, porque a FEP era feita assim a FEP tinha muitos tratos sociais diferentes, tinha alunos mais a FEP é a Faculdade de Economia do Porto. Para toda a gente perceber. Exatamente. Tinha gente que ia para lá porque era a melhor faculdade de economia e eles iam a gerir as empresas dos pais e não sei o quê, eram de estados sociais um bocadinho mais altos, depois tinham pessoas mais como eu, de estados sociais um bocadinho mais baixos, que iam para lá porque era a melhor faculdade de economia e porque tinham notas para entrar lá e queriam alguma mobilidade social. Na Faculdade de Economia surge a oportunidade de fazer um primeiro Erasmus
Aliás, foi a primeira vez que eu vi Erasmus de Portugal e Turquia. Sim. E tu foste para a Turquia. É verdade. Alinhaste nisso. Um economista, bora, vamos para a Turquia. Foi chocante. Numa altura complicada também. Foi numa altura complicada. Isto foi em 2004 que eu fui para a Turquia. Eu já tinha pensado fazer Erasmus. Naquela altura fazia-se Erasmus no 4º ano de faculdade. Nós candidatávamos no 2º semestre do 3º ano e íamos no 4º ano de faculdade para Erasmus. Hoje já deve ser de forma diferente, porque normalmente já tínhamos de ter 2 anos de estudos e depois no 3º ano candidatávamos e íamos no 1º semestre do 4º ano. Mas ali no 2º semestre do 3º ano apareceu uma oportunidade, que era um projeto piloto de Erasmus da Turquia. Eu acho que a Turquia hoje é um membro de pleno direito do projeto Erasmus, já faz parte, mas na altura não fazia parte, e fez um projeto piloto em que iam 4 ou 5 pessoas de um país, 4 ou 5 pessoas de outro, para a Turquia, e vinham alguns alunos, uma coisa muito pequenina, pronto. E da Universidade de Porto foram 5 alunos, 2 de Economia, 1 de Medicina Dentária e 2 de Engenharia. E então, como era um projeto piloto, tinham uma bolsa enorme. Basicamente, eles ofereciam a estadia era completamente oferecida lá, em boas condições, com pequeno almoço. Achei bastante piada essa parte. A estadia incluía pequeno almoço, os voos, ida e volta, e ainda davam uma bolsa que, mesmo para a altura, era uma coisa enorme, tipo 500 euros por mês, assim, uma coisa. Estamos a falar há 20 anos, portanto, era muito grande. Tanto que eu lembro-me de me ter sobrado dinheiro. Eu fui o único que foi para Erasmus e ainda me sobrou alguma coisa, não muito, mas sobrou-me algum dinheiro daquilo que recebi dessa bolsa. Poupar, já estavas a pensar em poupar. Eu queria poupar para nos garantir que a bolsa chegava até ao final, mas depois poupei um bocadinho a mais, tanto que não só chegou ao final, como ainda deu para mais qualquer coisa. Não investi, mas deu para qualquer coisa. Então tive essa possibilidade. Na altura veio uma amiga comigo também, porque eles só abriram 2 vagas e só nos candidatamos 2, então fomos 2, foi uma coisa gira. E tive uma grande experiência, porque toda a gente nos queria tratar bem, para que o projeto piloto corresse bem, os professores recebíamos todos, eles ainda não estavam muito bem preparados para dar aulas, alguns não falavam inglês, portanto até por isso eles queriam nos tratar bastante bem. Eu lembro que tive a minha professora de Economia Regional, mal falava inglês e dava-nos aulas assim em privado, em que éramos nós a aprender Economia Regional e ela a aprender inglês. Basicamente era esse o coisa, e no final demos um 20, eu confesso que não aprendi de todo para ter 20, é o que é, pronto, ela quis compensar pela nota o que não pôde dar em termos de matéria, basicamente foi isso que ela fez. E aquela experiência gostei bastante de ir lá para a Turquia, apaixonei-me por viajar para sítios suficientemente diferentes para ser... Depois foste para a Roménia, depois dar aulas, exatamente, depois voltei. Ainda durante o curso? Ainda durante o curso. Aliás, tu vais para a Índia durante o curso. E vou para a Índia durante o curso. Pronto, o que é que eu descobri nessa altura? O ano acabava na Turquia um bocadinho antes em Portugal. Então, o que é que eu fiz? Eu fui lá, fiz as cadeiras normais que se fazia em Erasmus e quando voltei ainda estávamos aqui em época de exames. Eu disse, temos exames, vou estudar para 2 e ver se ainda faço estas cadeiras. E fiz. Aliás, uma delas, ainda ontem estava a falar sobre isso, uma delas fiz com a melhor nota de curso, sem ter ido às aulas naquele semestre, porque estava na Turquia. Foi aí que eu descobri, isto de facto, se eu estudar bastante, não sei o quê, eu consigo fazer as cadeiras mesmo não tendo ido às aulas. Então abriu-se ali uma oportunidade, apareceu uma oportunidade de ir num estágio para a Roménia, um estágio da União Europeia, na altura este já muito mal pago, mas como ainda tinha algum dinheiro da Turquia, consegui mais ou menos arranjar, mas ofereci-me alojamento e comida, basicamente era só isso, mas pronto, ainda tinha algum dinheiro do tempo da arbitragem e da Turquia, não sei o quê, e fui lá 2 meses para a Roménia, uma grande experiência, também na altura a Roménia era bastante, muito pobre, aquilo era mesmo miserável, como experiência. Foi muito semelhante ao que eu experimentei uns anos depois em África. Fui para a Roménia, na mesma coisa, ou seja, o estágio acabou antes da época de exames, voltei e ainda fiz 4 cadeiras em exame, fiz-las todas sem nenhum problema, e como no semestre anterior tinha feito as cadeiras todas da Turquia mais 2 extra, não perdi nada.
E continuei a perceber isso. Da Roménia apareceu uma oportunidade de ir para a Índia, que ainda era assim algo, e fiz a viagem da minha vida. A Índia foi... Carlos, porquê que a Índia é a viagem que muda a tua vida? A Índia foi uma experiência a todos os níveis diferente. Ainda hoje eu digo, hoje já visitei quase 80 países e sabendo o que sei hoje de todos os países que visitei, se me dissessem no princípio da minha vida só podes visitar um país, seria a Índia, porque é o país mais diferente de tudo o resto. Também contribuiu para isso. Eu, quando cheguei à Índia, já cheguei sem muito dinheiro, não tinha muito dinheiro, e não recebia o estágio lá, não pagava particularmente bem. E então eu viajava mesmo com uma mochila às costas, depois ficava em alojamentos que custavam $1-2 por noite, não fazia reservas no Booking. Eu chegava a um sítio qualquer, eu queria muito viajar, chegava a um sítio qualquer, abria o Lonely Planet, via com os sítios mais baratos, ia bater à porta e às vezes os sítios mais baratos queria um colchão no chão, assim, uma coisa qualquer. E isso permite-nos conhecer a Índia real, né? E depois também não ia comer aos restaurantes mais caros, aos hotéis, ia comer onde fosse limpo, mas também barato, ou seja, a comida. Tiveste algum problema de intestinos lá? Nas primeiras 2 semanas, mas nas primeiras 2 semanas toda a gente tem. Por isso é que eu aconselho quem vai para a Índia para ter uma experiência autêntica, não vá só 2 semanas, porque vai se sentir mal durante aquelas 2 semanas e essa é a experiência de Índia que tem. Se for para um hotel, mas isso não é Índia, isso é ir para um hotel. Se quiser Índia, se conhecer a Índia a sério, ir aos restaurantes de rua, andar em sítios autênticos, não pode ir só 2 semanas, senão pode ter uma má experiência e nunca experimentar aquilo. Depois de se ganhar defesas, eu nunca mais tive esse tipo de coisa. Foste sozinho? Fui com a minha namorada à altura, fomos os dois para o mesmo Falar estado. nisso, tu eras um rapaz muito namoradeiro, ou sempre foste um rapaz atinado? Teve fases, dependia muito da fase. E voltamos à Índia. sim, voltamos à Índia. Essa experiência que tu viveste da forma mais pura, não é? Sim. Um mochileiro autêntico. Eu fui trabalhar para uma empresa que era muito internacional, que tinha pessoas que tinha alguns europeus, embora 95% das pessoas fossem indianas, mas tinha alguns europeus, portanto nós ainda nos podíamos encontrar e ter alguma proximidade cultural, mas permitiu conviver muito com a cultura indiana. Depois, como estávamos lá com outros europeus, todos bastante jovens, todos os fins de semana nós íamos viajar para qualquer lado. Nós estávamos em Delhi, mais propriamente em Gurgaon, e depois todos os fins de semana íamos ali, apanhávamos o comboio e íamos para um sítio qualquer. Fazíamos uma viagem, a Índia é muito grande, não é? Que era sempre overnight. Não é? Tu chegaste a fazer uma viagem de 48 horas? 48 horas, não sei onde é que viste isso, mas é verdade. Fiz uma viagem. Pronto, então o percurso foi isso. Durante 4 meses fazia essa coisa, que era trabalhar durante a semana, ao fim de semana, à sexta-feira, ao final do dia, apanhava um comboio overnight para uma cidade qualquer, andava ali 6 ou 7 horas, ia o fim de semana para essa cidade e depois apanhava o comboio overnight, chegava à segunda-feira de manhã e ia trabalhar. Pronto, e os fins de semana eram quase todos assim. Durante 4 meses, e ainda tem muito para ver. Depois houve ali uma crise, porque saiu na capa de um jornal inglês que andavam a ser vendidos dados, que havia uma empresa indiana que andava a vender dados dos seus clientes ingleses, assim, uma coisa muito complicada. De repente deixamos de ter trabalho de todo, porque grande parte dos nossos clientes eram europeus, deixamos de ter trabalho. Eu estava muito aborrecido e uma amiga minha, uma colega de trabalho que era tibetana, disse-me: olha, o Dalai Lama dá aulas uma semana por ano e isso vai acontecer na próxima semana, podes te inscrever, não sei o quê. Eu disse: olha, não estou aqui a fazer nada, vou pedir para me darem esta semana de férias para fazer isso. Eles não me deram a semana de férias, disse: então demito. E
porque queria ter essa experiência, e fui lá uma semana, tive algumas aprendizagens giras, mas confesso que em geral as aulas eram um bocado chatas, mas o que eu gostei foi do sítio. Dharamsala, naquela altura, estava há 20 anos, era um sítio de sonho, era mesmo, é que uma aldeia no meio dos Himalaias, cheia de refugiados. Era um filme de Fellini. Um bocadinho isso. Eu só me lembro, às vezes, tínhamos pouco dinheiro, mas aconteceram muitas coisas, portanto, vivíamos, então eu arrendei uma espécie de um quarto a uma freira tibetana que tinha aquele espaço para arrendar porque o irmão dela, que era um monge tibetano, tinha ido trabalhar para ela e para ganhar algum dinheiro, e ele tinha aquele espaço, então arrendou, mas uma coisa que nós pagávamos para aí $1,50 por noite, ou algo assim, uma coisa muito, muito pequena, e aquilo ficava, ela vivia por baixo e nós vivíamos por cima. E ao lado desse quarto havia uma árvore enorme, mas uma coisa enorme, pai, com 50 macacos. Estão lá, 50 macacos o tempo todo. Depois à noite eles tinham um ritual, que era porem-se a gritar. Então, pai, até 1 da manhã nunca conseguimos adormecer porque os macacos estavam lá aos gritos. Imagina que é 50 macacos aos gritos à tua janela, né? Numa árvore enorme. E depois, para além da questão das vacas, que é transversal a toda a Índia, Dharamsala tinha a questão dos macacos, que cada um por todo lado, portanto tínhamos que andar com as malas todas fechadinhas e tal, para eles não irem lá buscar nada. Volta e meia havia alguém que era mordido por um macaco, também normal, porque alguns deles eram bastante agressivos. É aí que existem aqueles homens nus que agarram nas malas de viajantes. Não, e isso foi outra viagem que eu fiz depois de Dharamsala. Pronto, eu fui lá para essa semana de curso, depois gostei tanto do sítio que fiquei mais 3 semanas a fazer voluntariado, a ensinar inglês aos refugiados que vinham do Tibete para que eles se adaptassem à sociedade indiana. E foi mesmo muito giro. E depois o último mês, porque eu tinha reservado 6 meses para ficar na Índia, eu tinha o voo de regresso para 6 meses depois de ter vindo e não ia antecipar o voo, não é? Pronto, apesar de já não ter emprego, então passei aquele último mês a viajar. E uma das viagens que fiz foi até Varanasi. Isso mesmo. Que se tu vês os filmes do Indiana Jones, quando eles passam na Índia, pensas, isto é tudo caricatural, isto é a forma dele de caricaturar a vida na Índia, mas depois chegas a Varanasi e é muito para lá dos filmes do Indiana Jones, mas muito para lá. A questão dos homens nus, os homens santos, chegas à estação de comboios, sais da estação de comboios, estão logo os homens nus, santos, a troco de dinheiro, para receberem algum dinheiro para te levarem as malas. Depois, pronto, só para explicar, Varanasi, e sem ser muito específico, posso cometer aqui algum erro de cariz teológico. Varanasi, na religião hindu, é onde, se as pessoas morrerem, ultrapassam um ciclo de morte e reencarnação. O que é que acontece existindo essa crença? Existindo essa crença, muitas pessoas que estão perto da morte vão para Varanasi na esperança de morrerem lá. Portanto, imaginas o que é o ambiente de Varanasi, cheio de pessoas muito doentes, com muitas dores, com vontade de morrer, vão para lá para morrer. Isso faz com que depois haja muitas drogas, porque as pessoas precisam de tomar algumas drogas para suportar as dores, e pronto, já que existe um comércio de drogas também, quem não tem dores também aproveita, não é? Então existem drogas por todo lado. Esses tais homens santos, homens que andam todos nus, estão sempre a fumar. Vê-se claramente, já os olhos já estão para lá vidrados, já quase não existem. E depois há bebidas também com essa coisa o tempo todo. Nós tínhamos todo o ambiente tinha bastantes drogas. Depois tem os templos muito específicos. Nós tínhamos o templo dos ratos, onde nós só podíamos entrar descalços, mas aquilo eram 2 andares de ratos no chão, porque os ratos vivem lá e andam por lá. Depois, como as pessoas vão morrer todas lá
e é a tradição hindu queimar-se os corpos depois de morrerem. Os crematórios estavam com imenso trabalho o tempo todo, e depois isto tem uma parte perversa, que é como tinham imenso trabalho, muitas vezes os corpos não eram completamente queimados antes de serem colocados ao rio. Então as pessoas faziam viagens turísticas pelo rio Ganges, não é? Para ver os cadáveres. Não faziam para ver os cadáveres, faziam para fazer uma viagem no rio, porque o rio supostamente é uma coisa boa de se ver. Mas depois andavam por ali e de repente aparecia um braço meio queimado, toda a cidade era de uma absoluta loucura. Depois os europeus hippies vão para lá também para viver isto, e acabam a ver-se muitos espalhados aos cantos porque bebem bebidas com muito teor de drogas e acabam knocked out no meio da rua. Eles têm lá uma bebida que é muito forte, acho que na altura chamava-se Banglassi, que muitos europeus não percebiam quão forte aquilo era e bebiam tudo em vez de partilharem, algo assim, depois entravam automaticamente em knockout. Toda a cidade é uma loucura, não há nada normal naquela cidade. Em Varanasi tinhas encantadores de serpentes, foi o único sítio da Índia onde havia pessoas que eram mesmo encantadores de serpentes, não era uma coisa para turistas ou não sei o quê, eram encantadores de serpentes. Foi a cidade que mais te marcou da Índia? Varanasi certamente, porque é como ir para um planeta diferente. Varanasi é um planeta distinto. Se fizessem um filme, aquilo era um planeta distinto. Depois existem outras, Dharamsala, por toda a calma, por todo o facto daquelas pessoas terem sido expulsas do seu país, mas não demonstrarem nenhum tipo de ressentimento, terem culturalmente um amor e um sorriso sempre nos lábios. Dharamsala tocou-me por causa disso, pela calma que toda a cidade inspira. Estás ali no meio dos Himalaias, tens vistas fantásticas com pessoas sorridentes apesar de viverem na miséria. Aquilo tocou-me bastante. Foi a altura em que eu li mais na minha vida também. Gostei bastante de Dharamsala, da experiência de ter estado lá. Depois tudo um pouco. Agra como cidade cultural, achei fantástico. Adorei ir a Goa, adorei a Calcutá, também por aquela distinção entre a parte mais clássica inglesa e depois a maior parte de Calcutá, que é uma pobreza absolutamente miserável. Está há 20 anos, acho que ainda hoje não terá mudado muito. Índia de facto muda a forma das pessoas verem o mundo, mudou definitivamente a minha forma de ver o mundo, tanto que quando voltei tive uma mini depressão de aborrecimento, porque na Índia tudo era desafiante. Na Índia até eu ficava muito feliz de ter um banho de água quente. Era coisa, e tomava um banho de água quente e era uma felicidade porque se calhar não tinha tomado nos últimos 2 ou 3 dias. De repente cheguei a Portugal, onde não era rico, mas tinha acesso a um conjunto de coisas que tinha dado por garantido que na Índia não tinha. Por dificuldades para mais tarde sabermos dar valor àquilo que realmente tem valor. Ajuda a valorizar, de facto, mas também... Quem nasce num meio tem mais possibilidades, achas que nunca pode ter noção do que é passar dificuldades, do que é passar fome, do que é não ter um sítio para comer, do que é dormir no chão ou em cima de um colchão. Pelo menos pode nunca ter experimentado isso de uma forma... Os transportes públicos, está horas e horas para ir para a universidade, etc. Note-se, muitas vezes as pessoas até fazem isso e vão experimentar isso, mas é como naquela música dos The Pulp, em que ele fala daquela amiga que conheceu, que era filha de pais ricos e que ela até podia experimentar o que é ser pobre, mas que nunca experimentaria aquilo na verdade, porque não nasceu nesse meio, porque sabia que a qualquer altura podia telefonar ao pai e sair dali. E tu só experimentas isso verdadeiramente quando não tens essa saída, quando estás ali e sabes que não tens forma de sair dali. E esse desespero, ou de certa forma, essa percepção de que aquela é a tua realidade e que não tens outra para onde fugir, ajuda-nos melhor a perceber esse tipo de realidade. Tu na Índia não podias ligar à tua mãe ou ao teu pai, olha, tira-me daqui. Certamente que não, quer dizer, nem sequer podia antecipar o voo, quer dizer, na altura antecipar o voo custava mais de 200 ou 300 euros, quer dizer, não queria
gastar esse dinheiro para vir mais cedo. Eu acho que ajuda-nos a ter essa percepção, não é verdade? Depois vais acabar o curso, a licenciatura, e arranjas logo emprego numa consultora aqui na capital, em Lisboa. Sim, assim que regressei da Índia e ainda tinha um ano de curso para fazer, tive uma proposta na altura da Roland Berger para vir para aqui como um salário consultor. bastante bom. O que é um consultor? Para quem não sabe, para quem não está tão familiarizado, eu não podia. Eu se calhar na altura ainda nem sabia muito bem o que era. Não podia rejeitar, o salário era bastante bom, estamos a falar já na altura para 1.500 euros por mês, que era mais do que os meus pais, os dois pais ganhavam juntos na altura. Portanto, é uma coisa que eu não podia todo rejeitar na altura. Isto foi em 2006. Não sei se hoje muitos jovens saem do curso a ganhar 1.500 euros por mês. Eu sim, na altura, a ganhar 1.500 euros por mês, não podia rejeitar aquela proposta. E um consultor, aquilo que eu fazia era apoiar empresas nas suas decisões estratégicas. Devemos alargar o nosso leque de produtos, devemos investir neste mercado, naquele, e ajudava isso com análises que eram feitas àquele mercado, o planeamento do que se espera que sejam os custos e as receitas de cada uma das opções para perceber qual é a melhor opção. Basicamente foi isso que eu fiz durante muitos anos, de forma muito lata. Depois dentro da consultoria há muitas coisas diferentes que se podem fazer. como é que tu vieste parar a Lisboa antes de acabar o curso? Já tinhas notas tão altas que as empresas andavam atrás de ti? Vindo da faculdade que vinhas? Sim, isso foi bastante irónico. Eu quando fui contactado pela empresa, devia ser para o terceiro melhor aluno do meu ano, e recebi essa proposta, assinei a proposta e depois andei tão desmotivado o resto do tempo que acabei para como o quinto ou sexto melhor aluno. Normalmente naquela altura toda a gente subia a média no último ano porque eram as cadeiras opcionais, depois escolhi as mais fáceis, eram as cadeiras mais fáceis, e eu entrei para aquele ano com 16,4, que na altura era uma coisa enorme, com a expectativa de poder acabar o curso com uma média de 17, porque era o último ano, eu estava com, se não era 16,3, 16,4, algo assim, portanto para estar a acabar com 16,5 para a média de curso ser 17. Eu já andava tão farto da universidade e tão desmotivado porque já tinha um emprego, não estava a trabalhar para nada, que acabei, depois do meu último exame, fiz as contas e estava com 15,49. Que deveria ter arredondaria para 15. Então ainda me lembro de, pela primeira vez no curso, nunca tinha na minha vida ido a uma revisão de prova, nunca. Aquela coisa que se vai lá e diz para ver se houve alguma coisa mal corrigida, e precisava de um ponto no meu último exame para em vez de acabar com 15,49 acabar com 15,52, 53. E falei com o saudoso que faleceu há pouco tempo, o professor José Costa, que era o professor dessa cadeira, e disse: olha, eu acabei com 15,49. Isto é demasiado frustrante para mim, mesmo já tendo emprego, isto é demasiado frustrante, não posso acabar com 15,49. Deve haver aí um ponto ou dois neste exame que certamente se pode ajudar. Ele olhou sempre para mim e disse: você tem noção que eu tenho aqui alunos que estão com 9,4, que precisam de décimas para passar à cadeira e poder acabar o curso, e você vem para aqui que tem 15,49, ainda assim uma das melhores médias do curso do seu ano, e está chateado, quer ter 16 em vez de 15. Mas depois de facto lá vimos e não só havia havia 2 pontos que conseguiam aumentar, e lá acabei com 15,56 ou 57, assim, uma coisa. Mas foi uma queda abrupta. Aquele último ano, aliás, a minha pior disciplina foi mesmo a penúltima que... Tinhas um emprego garantido em Lisboa? Tinha um emprego, já sabia que a minha carreira no futuro iria depender mais da minha performance nesse emprego do próprio ter trabalhado num call center, ser árbitro amador, as viagens que tu fizeste deram valor ao que era ter um trabalho bem remunerado. Curiosamente pouco tempo, porque tu tiveste aqui um ano e através do LinkedIn, que é uma rede social profissional, mesmo na sua origem, não estamos a falar agora, mas estamos a falar há uns aninhos, tu enviaste um e-mail
e tiveste uma proposta do Dubai, que mudou a tua vida para sempre. É verdade. Tal como uma viagem à Índia. Nós na Hollenberg nós trabalhámos muitas horas. Era raro o dia em que saía, tirando à sexta-feira, que eventualmente conseguiria sair às 5 ou 6 da tarde, às vezes. Era raro o dia que saía antes das 10 da noite, muito raro o dia em que o dia acabava antes das 10 da noite. Mas também tinha alguns momentos mortos, quando entregava o trabalho ao meu superior e ficava à espera que ele me desse feedback. Às vezes durante o dia havia aí 1 ou 2 horas de momentos mortos, e num desses momentos mortos um dos meus colegas, 2 anos mais velho, disse: olha, há aqui uma rede nova chamada LinkedIn, que tu tinha escrever. Abri aquilo, o LinkedIn estava a aparecer. E tenho tempo para matar-me, me inscrever por os dados mais básicos. Trabalho na Hollenberg, eu estudei na FEB, coisas muito básicas que coloquei ali. Passado 3 dias recebo um e-mail de um headhunter a dizer que estavam à procura de consultores para uma empresa no Dubai que tinha acabado de ser criada, mas que vinha de sócios de uma outra empresa que era mais conhecida, de outra consultora que era de facto muito conhecida, e que eles tinham estado no escritório do Dubai e, como se chatearam com a casa-mãe, resolveram fazer uma empresa eles próprios e estavam à procura de pessoas. E disse: olha, está bem, vou-me candidatar, não perco nada. Fiz as entrevistas por telefone inicialmente, depois cheguei à última fase e disseram: olha, a entrevista é no Dubai. Em último caso, vou ao Dubai. Nunca tinhas ido? Nunca tinha ido. Nunca tinha ido. Pagava a viagem. Mas pronto, trabalhava na Hollenberg, que era bastante exigente na altura, e estava num projeto bastante exigente num banco na altura, então era muito raro sequer ter fins de semana livres. Então arranjei uma desculpa qualquer para ter um dos fins de semana livres. Como no Dubai a semana era domingo, a quinta-feira organizei a entrevista para ser no domingo, saí daqui sábado, cheguei lá sábado à noite muito tarde, porque era um voo com uma escala, dormi para aí 4 ou 5 horas, estava mesmo cheio de sono quando fui para a entrevista, domingo de manhã. Fui à entrevista domingo de manhã, fiz 2 entrevistas com 2 sócios, ainda hoje não me lembro bem das entrevistas porque eu estava com tanto sono, cansado da viagem, não dormi nada na noite anterior, portanto estava ali de direta basicamente, e só me lembro da entrevista não ter corrido muito bem. E eu, pronto, nunca mais vou voltar aqui ao Dubai, então o meu grande investimento na altura foi ter pedido ao taxista, porque o meu voo era logo a seguir, porque na segunda-feira de manhã tinha que estar a trabalhar. Saí da entrevista a correr para o aeroporto e disse: olha, temos aqui 1 hora, leve-me assim a conhecer os 2 ou 3 principais sítios a caminho do aeroporto, e pronto, fui. Ele levou-me, mal eu saber que iria viver naqueles sítios durante os próximos quase 8 anos. Foi isso que aconteceu. Passado 2 meses estava a trabalhar no Dubai, fui contactado. Foste sozinho para o Dubai? Fui trabalhar para o Dubai, fui com a minha namorada à altura, que veio uns meses depois. Também ia trabalhar lá também? Ia trabalhar lá também. Na tua área? Uma área parecida. Económica? Sim. Na área da gestão. Sim. Nessa experiência que tu tiveste no Dubai, 8 anos, tu viajavas todas as semanas? Sim, porque todas. O Dubai é um centro de serviços. E a minha consultora, como quase todas as outras, tinham quase todos os clientes fora do Dubai. E eu às vezes digo isto, não é exato, não é completamente exato, mas se fizermos um triângulo no mapa entre a Nigéria, as Filipinas e o Uzbequistão, eu devo ter trabalhado naqueles países quase todos, daqueles países que estão ali no meio. Eu trabalhei nas Filipinas, depois muito mais tarde fui abrir o escritório de Singapura desta empresa, que cresceu bastante. Foi uma sorte que eu tive. Todas as empresas onde eu estive cresceram bastante quando eu estive lá, e viver em ambientes em crescimento foi sempre algo que gostei bastante. Até a empresa da Índia, nos 4 meses em que eu estive lá, abriu outro escritório, foi uma coisa gira. Depois aquilo correu um bocadinho pior, mas teve isso. E a empresa que me contratou para o Dubai, eu quando cheguei lá só havia o escritório do Dubai, depois abrimos o escritório da África do Sul, o de Singapura, ainda viemos abrir o escritório europeu aqui a Barcelona, e eu depois entretanto saí, mas eles depois abriram nos Estados Unidos também. E para mim foi uma grande experiência ir para as Filipinas, abrir o escritório de Singapura com esse cliente nas Filipinas, e trabalhei muito tempo em África.
Foi uma experiência também interessante, até porque existem várias Áfricas. Existe uma África onde eu não gostava de trabalhar, por exemplo, em Lagos, uma das piores cidades onde eu trabalhei na minha vida. Não gostei nada de trabalhar em Lagos, mas já adorei, por exemplo, trabalhar em Dar es Salaam, na Tanzânia, em Lusaka, na Zâmbia, que as pessoas eram bastante boas. Surpreendentemente para muitas pessoas, adorei trabalhar. Deve ter sido o país africano que eu mais gostei de trabalhar, no Sudão, em que fui imensamente bem tratado, em que na altura em que eu estava lá era uma cidade extraordinariamente segura. Eu vinha a pé, fazia 1,5 km a pé do escritório para o hotel, sem problema nenhum, à noite, muitas vezes saía à noite sozinho, sem problemas nenhuns. Uma cidade muito calma, muito mais bem tratada, muito bem as pessoas. Adorei fazer safaris, obviamente no Quênia, na Tanzânia, é uma experiência muito gira. Aquela coisa do Quênia, em que eu estava no escritório do meu cliente, olhava pela janela, e da mesma forma que aqui se calhar podem-se ver cães, não sei o que, havia girafas, coisas giras, num ambiente distinto. O mundo dá-nos mundo. Dá, é verdade, e põe-se tudo assim em perspectiva. Isto a propósito das girafas, havia lá bastantes, e eu achei piada, porque uma das pessoas com quem eu trabalhei mais de perto, ela tinha 2 filhos, então lá na mesa dela tinha, como muita gente tem, não é? Os desenhos que os miúdos faziam, não sei o quê. Enquanto aqui se calhar os miúdos fazem uma casa e ao lado uma casota com um cão, lá faziam uma casa, depois uma árvore com uma girafa a comer. As giras noções diferentes das crianças têm do mundo à sua volta, porque para elas aquilo é normal. Para nós era uma coisa muito engraçada haver uma girafa ali no quintal, mas para eles era uma coisa relativamente normal. E achei bastante piada a isso. Depois, quando estive ali na Ásia Central, também gostei bastante. O Cazaquistão, também realidades bastante distintas. O Uzbequistão foi a minha oportunidade de ainda conhecer a União Soviética, basicamente. Obviamente aquilo já não era a União Soviética, mas eles terá sido o único país que estagnou culturalmente. Ainda estavam na União Soviética. Cultural, politicamente, aquilo era tudo. Eles foram os únicos que de facto estagnaram na União Soviética, enquanto outros países da ex-União Soviética evoluíram, foram para outras coisas. Eles estavam mais ou menos como estariam dentro da União Soviética. Eles tornaram-se num país independente, mas mantiveram, até mais do que a Rússia, mantiveram todas as práticas e a estrutura da economia e tudo aquilo dos tempos da União Soviética. Pronto, não é muito bom para a população local, mas para quem quer ver com curiosidade para perceber o que era a União Soviética, o Uzbequistão, porque não sei se ainda hoje é assim. Eu estive lá há 10, 12 anos, duvido que tenha mudado muito, mas pronto, dá para ver isso. O Uzbequistão tem zonas fantásticas para visitar. Samarcand, que é bastante conhecida por causa da Rota da Seda, também foi muito giro de ver aquilo. E pronto, eu viajava de facto todas as Vietnã. Foi nessa altura, não? Mas já foi muito mais tarde. Já foi mais tarde. Já estavas cá. Já estava cá. Porque tu vieste, entretanto, após 18 anos de trabalhar no Dubai e a viajar pelo mundo inteiro. Sim. Depois vieste fazer tese de doutoramento. O que é que passou pela cabeça? Vim fazer o doutoramento. Eu comecei o doutoramento aqui. A minha ideia, na altura, até era mais. Eu venho cá, faço o doutoramento, já tinha algum dinheiro, já tinha poupado algum dinheiro para me dar uma vida confortável, para comprar casa sem ter empréstimo, carro e tal, para ter uma boa almofada financeira para o caso disso ser preciso. E como na altura em que eu andava na faculdade tinha recebido alguns convites para ficar na faculdade a dar aulas, a fazer o doutoramento e dar aulas, mas para isso é preciso dinheiro. Eu não queria exigir dos meus pais que me continuassem a suportar uma oportunidade de trabalho em Lisboa muito boa, a ganhar bem, mas eu gostava de estudar, portanto, e sempre gostava gostaste de estudar, exatamente. Sempre gostaste de aprender. Sim, exatamente, e tinha essa coisa, mas pronto, mas tirei da minha cabeça. Então, quando já tinha algum dinheiro, olha, vou fazer o doutoramento, e das duas uma, ou posso depois seguir uma carreira académica se gostar, ou então estou aqui 4 ou 5 anos e volto para o Dubai, descanso, faço doutoramento, faço uma coisa diferente e volto para lá para me estabelecer lá. Pronto, e a ideia era essa, mas entretanto aparece o partido. Partido. Muita gente pensa que tu foste fundador, mas tu não foste fundador. Não. Tu eras um indivíduo que gostava de escrever. Exatamente.
escrevia muito na altura em blogs e jornais, e o partido foi fundado ali em finais de 2017. Eu na altura, lá está, porque não gostava da vida partidária, nem sequer me juntei, achava piada o facto e teria sido eleitor do partido, mas pá, não me quis juntar. Depois o anterior presidente, o Miguel Ferreira de Silva, demitiu-se a propósito de um micro escândalo, uma coisa irrelevante, que foi descoberta na altura, e o partido estava numa situação muito complicada. Até me disseram que tinham pensado em fechar o partido, pá, que, pronto, como tiveram aquelas complicações muito comuns no princípio da vida dos partidos, de egos e não sei o quê, até pensaram em fechar isso. Pá, e alguém veio falar comigo e disse: olha, esteja disposto para ser presidente do partido. Estou aqui a fazer o doutoramento. De facto, eu acho que este partido era algo útil e não temos nada a perder, porque não temos eleitores, nem votos, nem o que é que seja, portanto podemos fazer o que nos apetecer. Então vamos a isso. E aceitei esse desafio ali em 2018 e tornei-me presidente do partido e ainda estava a fazer o doutoramento. Deves ter sido os poucos ou dos únicos presidentes de partido que tiveram assento parlamentar que andou a colar em cartazes e a escolher sítios para os cartazes. Sim, pá, eu fazia tudo um pouco na altura, porque nós éramos muito poucos, não havia muita gente motivada para andar aí a ajudar, e fazia mesmo de tudo um pouco. Fazia os posts para as redes sociais, os cartazes eu fiz alguns, outros foi o Manuel Soares do Oliveira. Não tiveste de andar a cortar a Riano, não foi mal. Sim, tive essa coisa quando quisemos colocar aquele cartaz já bastante tarde, em que todas as posições já estavam tomadas. Encontrei uma muito boa, mas aquilo estava com mato, pá, até 2 metros de altura, e eu a tentar convencer o fornecedor e os trabalhadores do fornecedor de autódromos: pá, ponham ali, por favor. Eles: não, mas aquilo tem muito mato, vai custar muito a entrar, não sei o quê. Eu fui buscar 2 tesouras de ponta e comecei a cortar, e eu sentiram-se um bocado mal. Nós podíamos imaginar essa situação, não é? Acho que nenhum dos presidentes a seguir alguma vez cortou o mato para pôr cartaz. Mas eu achava-me bastante importante, apesar de não achar que eu próprio seria um bom deputado depois, pelas questões da dicção e por aí fora. Achava importante o partido eleger um deputado e o partido entrar na Assembleia da República para ter uma representação para que esse espaço político tivesse uma representação. Entrou em Lisboa, não no Porto? Sim, que é por onde os partidos elegem sempre. Naquele ano entraram 3 partidos, que foi o Livre, que entrou com a Joacim por Lisboa, o Chega, que entrou com o Ventura por Lisboa, e nós que entramos com o João Coutinho Figueiredo por Lisboa também. E pronto, foi um dos dias mais felizes da minha vida, confesso. O dia em que conseguimos entrar na Assembleia da República foi um dia bastante feliz, porque torna as coisas todas muito mais fáceis. De repente eu passei aquele ano praticamente sem imprensa, sem televisões, sem o que quer que seja. Passei aquele ano completamente sem esse tipo de coisas, e um partido, quando passa a ter acesso à televisão, acesso aos jornais, a possibilidade de explosão é muito maior, de se dar a conhecer, de mais pessoas conhecerem o partido. Então, para mim, eu até digo, o partido teve a sua fundação, mas a verdadeira fundação enquanto partido nacional e conhecido foi o dia em que elegemos um deputado para a Assembleia da República. Porque existem muitos partidos, quer dizer, existem mais de 20 partidos, mas a maior parte deles as pessoas não conhecem, né? São pequenos partidos que as pessoas não fazem ideia de quem são, porque lá está, não estão na Assembleia da República, não vão aos debates das televisões, etc. E para mim foi um momento muito importante. Foi a passagem do 8 para 80. Exatamente. Não ter quase mediatismo a ter muito mediatismo. Exatamente. E eu achava que era a pessoa certa quando o partido não tinha mediatismo, quando o tipo de trabalho que era preciso era um trabalho de redes sociais, de cartazes, de convencer nichos, etc., de construção ideológica do partido. Achava que era eu que era a pessoa certa para isso. Ainda acho que fui a pessoa certa para isso naquela altura, mas depois de entrarmos na Assembleia da República, começámos a ter a atenção mediática, não me via mais nesse papel de estar na televisão todos os dias. Ainda hoje evito isso, ainda hoje estou sempre a receber convites, e se puder ir à televisão uma vez por semana, para mim é o ponto de equilíbrio certo. Não me vejo nesse papel.
E vi o João com esse papel, como se veio a provar que de facto tinha essa capacidade e essa vontade, não é, também. Tinha experiência na televisão? Já tinha sido diretor da TV, e era uma pessoa com imagem, com capacidade de comunicação, apesar de me terem dito na altura que não era, que ele nunca daria política, e disse que de facto deu e tomou bem conta do partido, mas era um tipo de perfil que eu andava à procura praticamente desde que me tornei presidente do partido. Eu, um mês depois de me ter tornado presidente do partido, fui falar com o Ricardo Roja, já com a mesma perspectiva, que ele foi o nosso primeiro candidato às europeias em 2019, e eu já com a perspectiva dele depois ser o candidato eventualmente por Lisboa para poder eventualmente tomar conta do partido. Depois o Ricardo Roja, depois da experiência das europeias, preferiu não ficar. E eu fui falar com o João, que tem um perfil semelhante, uma boa imagem, uma boa capacidade de comunicação, boa eloquência, etc. E pronto, e acabou por ficar. E ficou bem entregue. E por falar em partido, em iniciativa liberal, o que é o liberalismo e em que aspectos é que existem o liberalismo? Aspecto económico, social, político, assim de uma forma breve para as pessoas terem ideia do que é o liberalismo e as diferenças face, por exemplo, ao socialismo, à social-democracia, partidos comunistas, bloco e outros. Isso dava outra entrevista. Quase uma entrevista de 2 horas. Eu acho que o liberalismo normalmente fala-se nas 3 componentes do liberalismo. Eu gosto de falar de uma quarta que se calhar é um bocadinho menos fácil de explicar, mas é o liberalismo económico, o livre mercado e basicamente o sistema económico que permitiu a grande parte dos países desenvolvidos se chamarem desenvolvidos. É uma economia de mercado, com mais ou menos pendor social, mas uma economia de mercado. O liberalismo político, que basicamente aquilo que defende são democracias consolidadas com instituições, com poderes independentes e autónomos. O liberalismo cultural, que é aquilo que algumas pessoas gostam muito de chamar liberalismo dos costumes ou liberalismo social, mas eu gosto de chamar liberalismo cultural, que diz que aceita que a cultura existe, faz parte de um povo, faz parte do seu passado, aquilo que aprendeu, mas que não deve restringir o futuro. Portanto, os costumes podem evoluir ao longo do tempo, e essa é a componente do liberalismo cultural. E depois o que eu gosto de chamar o liberalismo epistémico, que tem a ver com a busca de conhecimento, que devemos deixar as pessoas buscar o conhecimento de forma livre, que tem muito a ver com a liberdade de expressão, que só atingimos se deixarmos as pessoas serem livres de se expressarem, os académicos serem livres de investigar, os jornalistas serem livres de noticiarem. Acho que é uma parte importante da liberdade, é a parte de liberdade da expressão, a parte de liberdade de busca de conhecimento, que eu colocaria no liberalismo epistémico. Muitas vezes pessoas que se identificam com outras ideologias, na prática, também partilham algumas destas componentes do liberalismo. E eu diria, naquele plenário, na Assembleia da República, grande parte dos partidos, ou pelo menos grande parte dos deputados, dir-se-ão politicamente liberais, herdeiros do liberalismo político, do constitucionalismo, da separação de poderes. Acho que o PS dirá, possivelmente só o PCP e o Chega, que não serão politicamente herdeiros do liberalismo político, e então muito o Bloco também. O liberalismo económico, que normalmente tem sido mais associado a partidos de direita, mas de direita moderada, quando chegamos à direita radical já começam a ser mais coletivistas na parte económica, mas diria que o PSD e eventualmente aulas do PS que se identificam também com a economia de mercado, aulas do PSD que se identificam mais com a economia de mercado, nenhum tanto como partidos liberais como o caso da IEL, mas é algo que é partilhado também. O liberalismo cultural, que normalmente até estaria mais associado ao centro-esquerda, que historicamente até esteve mais associado ao centro-esquerda, embora também tenha havido faixas nos partidos de direita que se associaram a isso. O liberalismo epistémico, eu diria que normalmente é defendido pelos partidos mais moderados ao centro, mas que volta e meia tem umas falhas. Eu acho que a vantagem da iniciativa liberal, com todas as suas qualidades, os seus defeitos, que certamente quando se é um partido político acaba sempre por cair em algum tipo de incoerência, é ser o único partido que se calhar consegue alinhar
alinhar estas 4 liberdades e estar ao lado destas 4 liberdades. Procura a ponderação, a moderação política e o avanço, não é? Sim, Social e económico. exatamente. O desenvolvimento económico que não é traduzido um pouco por todo lado pelo liberalismo económico, pela confiança no sistema de mercado, obviamente aceitando que existem falhas de mercado que precisam de ser corrigidas, aceitando que é necessário ter um apoio para algumas pessoas que caem nessas falhas de mercado, mas o sistema económico que tem permitido aos países desenvolverem-se mais, aceitando o liberalismo cultural, porque as pessoas mudam, as culturas também mudam, não muito rapidamente, não se deve forçar essa mudança, mas permitir essa mudança ao longo dos anos. O liberalismo político que eu achava que não estava ameaçado, mas que agora começamos a ter aquilo que eu não pensei que alguma vez tivesse, que são democracias iliberais, ou seja, pessoas que até chegaram lá através de métodos democráticos, mas que depois tentam dominar os outros poderes, o poder judicial, portanto, os jornalistas, etc, as democracias iliberais, defender isso tudo e defender a liberdade de expressão, que está sempre, quanto a mim, sob ameaça. Carlos, estamos quase a chegar ao fim da nossa entrevista. Eu não podia deixar de escapar o facto de tu, como já se deu a entender ao longo deste tempo, teres uma facilidade em traduzir termos técnicos por palavras simples que chega a muitas pessoas e faz disso começarem a gostar por política ou entenderem um bocadinho mais de política e também de vida, porque a vida é a essência de tudo o resto. A tua viagem à Índia mudou certamente a tua forma de ser e a tua visão social e política. Tu utilizas muitas vezes as redes sociais e, bem, há dias puseste um inquérito sobre a legalização das drogas leves para uso recreativo. Certo. Eu queria saber qual era a tua opinião, já que este é um tema que é do interesse de bastantes jovens e não só. Sim, eu acho que deve ser legalizado. Nós já defendemos isso, eu defendo isso há algum tempo, que na prática eu há dias estive numa escola e dei isso como um exemplo do projeto de lei e muitos dos alunos dessa escola, estamos a falar de secundário, mas isso é ilegal. Quer dizer, na prática, quer dizer, já não é ilegal na prática, mas o facto de já ser consumido na prática, mas continuar a ser ilegal, traz um conjunto de riscos para a saúde, porque não é devidamente regulado aquilo, eles não sabem se estão a ter um produto que lhes pode fazer mal, ou se houve misturas, ou o que é que seja. Isso é algo relativamente perigoso. E quando olhamos para os efeitos que aquilo tem, portanto, há uma perspectiva de responsabilidade individual, que é desde que as pessoas estejam informadas, se querem tomar os seus riscos, devem poder tomá-los. E nós temos isso com o álcool. Nós somos um dos países mais livres em relação ao álcool, não é? E o álcool tem efeitos. Gera mais acidentes se fumar do que fumar. Um charro ou dois, fumar, ou beber uma aguardente. Quem fuma, por exemplo, e conduzir. não fica agressivo. Sim, fica muito dormente ou sorridente. Exatamente. Quem bebe pode ficar agressivo, e existem muitos casos, está-se a discutir neste momento a questão da violência doméstica, existem muitos casos que resultam do alcoolismo e por aí fora. E que geram violência doméstica. Não há casos de violência doméstica que resultam de por causa de fumas ganzas. Não, definitivamente. Já fumaste alguma ganza? Já. Na tua juventude? Sim, já. Noutros tempos já fiz isso, sim. Acho que naquela altura toda a gente fazia um pouco. E hoje em dia... Ao contrário do que se diz, nunca... Eu tive, como na noite eleitoral estava demasiado, de 2019, estava muito entusiasmado, então conseguiam tirar algumas fotografias em que eu parecia ter consumido alguma coisa mais forte. Não quero. Nossa, eu sou um tipo de experiências, portanto acho que na vida se deve experimentar tudo. Nunca experimentei isso, mas um dia vou experimentar. Eu quero experimentar quando for muito mais velho, para garantir que, se por acaso gostar demasiado, não vou estragar a minha vida por causa disso, porque eu cresci num ambiente onde havia muitas drogas pesadas, e vivia perto de um bairro. Achas que essas drogas deviam ser criminalizadas? Já são, mas deviam ser mais punidas, e as drogas leves deviam ser mais usuais? Que tipo de visão é que tu tens? Eu sou muito pela responsabilidade individual. Acho que essas drogas se devem manter ilegais pelos efeitos que têm em terceiros. Até já fui a favor da legalização dessas drogas, mas eu vi o efeito. Eu vi
quando fui crescendo, o efeito que essas drogas têm nos próprios e na vida das famílias e das outras pessoas. Mesmo depois de ter visto isso, a minha perspectiva muito liberal sobre a responsabilidade individual, a certa altura pensei que, pronto, eles querem fazer aquilo, que façam e que seja algo legal, até porque estamos a alimentar gangues criminosos ao impedir que essa venda seja legal, ao permitir que só seja feita de forma legal, mas hoje estou um bocadinho mais moderado nisso, compreendo perfeitamente que seja ilegal que se faça isso, pelos efeitos que tem sobre terceiros, pelos efeitos que tem sobre os próprios até. Eu ia dizer... As drogas leves. A legalização. Faladas há pouco. Sim, eu sou a favor da. E como é que devia ser comercializado? O que é que tu achas que devia ser mais ou menos estruturado politicamente para se pôr em prática na nossa sociedade? Assim, acho que o modelo holandês ou agora o modelo checo que está a ser copiado um bocadinho por todo lado é o ideal, ter lojas que vendam isso. Eu em teoria até nem via como muito mal que fosse vendido nas mesmas condições que o álcool, até porque o álcool pode causar problemas muito maiores, seja limitado a maiores de idade, que não se venda perto de escolas, etc, mas que as regras fossem mais ou menos essas. Dito isso, eu acho que regras como o álcool não seriam aceitas na sociedade portuguesa. Acho que qualquer proposta que fosse nesse sentido, de ser regras semelhantes ao álcool, não seria aceito na sociedade portuguesa. Portanto, acho que, eventualmente, seguir o modelo checo ou seguir o modelo holandês de lojas específicas que fossem especializadas na venda desse tipo de produtos. Até em Espanha, hoje em dia, já em Madrid e Barcelona. Exatamente. Esse modelo está a ser um bocadinho copiado, que permite, pelo menos, introduzir a legalização. Num futuro próximo, achas que a vida vai ser cada vez mais liberal e global? Liberal e global. Por acaso, eu sou um bocado pessimista em relação a isso. Acho que o pêndulo neste momento está para o outro lado. Acho que, infelizmente, estamos numa circunstância que parece que o mundo está a ficar um bocadinho mais fechado, menos globalizado, que há uma certa reação, tanto de um lado como do outro, tanto do lado mais socialista como do lado mais conservador, à globalização por motivos diferentes. E tenho receio que essas ideias estejam a preponderar em relação às ideias liberais. Eu até brinco algumas vezes que o liberalismo chegou a Portugal quando já está em decadência no resto do mundo. Mas pronto, isto é uma questão de pêndulo. Portanto, se calhar daqui a 20 anos estamos a discutir exatamente o oposto, que é o liberalismo está outra vez a crescer e a vencer e a crescer um pouco todo. Para terminar, qual é o sentido da tua vida, Carlos Guimarães Pinto? É ter experiências, é mesmo. Eu acho que devemos chegar ao final da vida tendo experimentado o maior número possível de coisas, porque a vida é um somatório de experiências, sem querer soar como um daqueles influencers do Instagram, mas acho verdadeiramente isso, visitar o maior número de sítios, experimentar o maior número de coisas, sentir tudo o que houver para me sentir, acho que é esse o sentido da vida. E ser pai mudou a tua vida? Mudou, e eu sei que quem não for pai, estiver a ouvir isto, vai achar sim, pá, isso é o que dizem todos e tal, mas de facto as coisas não mudam nada. Mas muda mesmo. Era isso que eu pensava quando eu via as pessoas a dizerem isso, sabe? Aliás, quando eu via as pessoas a dizerem que eram pais e diziam, eu dava a minha vida para os meus filhos, não sei o que é isso, os gajos que estão a exagerar, a vida para os filhos. Hoje, literalmente, mas é que não é sinalização de virtude, é literalmente aquilo que sentimos quando temos um filho. Pá, tu lembras naqueles filmes, às vezes alguém ia a matar outra pessoa e essa pessoa dizia, não faças isso que eu tenho filhos, não sei o quê. E disse, pá, que coisa tão egoísta, porque é que tu, por teres filhos, deves ter a tua vida mais protegida do que uma pessoa que não tenha filhos. E eu só depois de ser pai é que percebi porque é que as pessoas dizem isso. Dizem isso porque não têm medo delas próprias morrerem, têm medo do que vai acontecer aos seus filhos se elas morrerem. E isso é uma mudança muito grande na nossa vida, que eu hoje, perante a perspectiva de ter uma doença grave, um acidente ou o que quer que seja,
obviamente não quero morrer por mim próprio, mas a minha primeira preocupação ao correr um risco para mim próprio é o que é que pode acontecer, o que é que vai acontecer à minha filha no futuro se ela ficar sem pai tão cedo na sua vida. E isto acho que é uma coisa que as pessoas que nunca foram pais não entendem e acham que quando as pessoas que são pais as dizem que estão a aldrabar ou que estão só a sinalizar virtude, que era o que eu achava de ser pai, que é já, estou a exagerar, mas depois de ser, percebe exatamente o que eu estava a dizer a verdade e estamos, pronto, para as pessoas que não têm filhos ainda estamos mesmo a dizer a verdade, é mesmo isto que sentimos, não estamos a sinalizar virtude. Muito obrigado, Carlos Guimarães Pinto. Começámos a falar de vidas com história e acabamos a falar de vida também. É verdade. Muito obrigado, foi um enorme gosto. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt.